Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete, o Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Muito bem, então ele irá interpretar para nós esta aula e nós vamos falar então nesta aula sobre a região ártica e também vamos falar sobre dessa região, né? Nós vamos falar sobre a questão da população e a questão das atividades econômicas, ok? Então vamos se inteirar então sobre essas questões durante esta aula aqui, que tem como objetivos identificar então a população que vive no Ártico. Será que tem gente que vive na região ártica, uma região tão fria? Nós vamos ver que sim, né? E também vamos analisar as principais atividades econômicas desenvolvidas por esses povos e por outras pessoas de outros países, né? Outros países aí por meio das suas atividades econômicas na região ártica também, ok? Muito bem. Então vamos refletir. Vocês sabem, né, quem que vivem lá? Qual o nome dos povos que vivem lá, né? E também já pensaram quais atividades econômicas são possíveis de desenvolver nessa região tão gelada do nosso planeta? E também vocês conhecem alguma característica da população que mora na região ártica? Como é que são as roupas deles? O que eles comem, né? E assim por diante? Vamos conferir aqui então. Olha só. Então primeiro vamos entender então o que é a região ártica, vamos revisar isso aqui, né? Então, o Ártico é diferente do Polo Sul, que é a Antártida. O Ártico é feito por água congelada, né? Então tem um oceano embaixo daquela água congelada, então tem uma camada por cima de gelo e é isso que vocês estão vendo no mapa aqui, né? Está essa região ártica acima da latitude de 66 graus norte. Então, a região mais setentrional, ou seja, mais ao norte do nosso planeta, ok? Cercado por terras ali, né? Do norte da América, norte da Europa e norte também da Ásia, beleza? Muito bem. Aqui tem uma manchete, então, de jornal para a gente ter uma ideia ali, olha só. No norte do nosso planeta fica, então, um dos lugares mais remotos e hostis, né? O Ártico. Então, um ambiente onde é extremamente difícil de sobreviver. Dão temperaturas, por exemplo, de menos 50 graus, né? Médias aí de menos 20 aí, no verão lá e assim por diante. Então, quem são esses povos que vivem nessa região tão extrema? Às vezes fica uma temperatura aí negativa aqui de menos 1, menos 2, né, no nosso país, por exemplo, e a gente já acha muito frio. Agora, imagina uma temperatura como essas daí que eu mostrei, né? Então, vamos ver as condições lá. Então, olha só, aqui temos algumas fotos, né, de pessoas que vivem na região ártica, olha só. Aqui temos os inuites, que a gente vai falar um por um daqui a pouquinho, e os lapões para ilustrar, né, como é que eles se vestem. Repare na diferença, né? Roupas provavelmente com pelo de rena, né, que é um animal que vive na região, que tem um pelo muito grosso, e eles utilizam então para se proteger do frio, né? No caso que são crianças. E aqui os lapões que vivem na parte da Europa, no norte da Europa, olha só os trajes deles também, né? Reparem bem. Então, a composição étnica da população do Ártico é bastante variada, então. Não são poucos povos. É menos do que em outros lugares do planeta, isso é certo. Mas existe uma variedade ali, então, de povos na região, então, do Ártico. Como também os samoiedos, que nós vamos falar, e os iacutos, ok? Vamos lá então, começando pelos inuites. Os inuites vivem então no norte do que hoje é o Canadá e Alasca ali então. Toda essa parte aqui, né, em vermelho aqui que você está observando. Também nessas margens aqui então também da ilha da Groenlândia e assim por diante. Então eles vivem nesse extremo norte aqui então da América, ok? Então os inuites habitam então essas áreas aí do Alasca, né, norte do Canadá, Groenlândia e dedicam-se ao quê então? Quais são as atividades que eles têm lá então? Olha só. A caça de focas, de animais como alguns peixes, assim por diante, né, que vivem nessa água, também renas e outros animais que vivem na região. E também se dedicam à pesca, conforme eu já tinha citado alguns exemplos aqui, né? Então observe aí a localização dos inuites, ok? De um modo geral eles vivem nessa região aí. Bom, existe aqui então uma diferença entre inuit, né? Que significa o que a palavra inuit? O ser humano. Então, algumas versões dizem que aquele que vive no gelo, né? Então, refere-se então, principalmente a esses povos que vivem na Groenlândia, no Canadá e no Alasca. Então, esses são os inuites. Mas eles são apelidados, né, com um outro nome. Olha só, esquimós. Talvez você já deva ter ouvido falar, né,
dessa palavra, esquimós. Só que saiba de uma coisa, os esquimós, né, apesar de eu ter falado aqui, eles não gostam de ser chamados de esquimós pelo seguinte, olha aqui, ó. Porque a palavra significa comedor de carne crua, né? Porque até muito pouco tempo atrás, eles não tinham como fazer o fogo, não tinham as tecnologias para ter fogo de forma instantânea, né? Lá nessa região tão fria. Então, o que eles faziam? Ao caçar os animais, eles já comiam ali mesmo, né? Dessa forma que você está pensando aí mesmo, né? Já tirava o sangue ali e bebia, né? Saía até aquele vaporzinho de água, do sangue ali, assim por diante, né? Da carne. E eles comiam essa carne crua, então. Então, comedor de carne crua. Não é uma coisa tão bonita de se chamar alguém, né? Então, eles preferem, então, inuites, beleza? Então, se você tiver contato um dia, né, com alguém dessa região, chame-os de inuites, beleza? Muito bem. Bom, aí os lapões, né, vivem nessa região pintada em azul aqui, no norte da Europa, na região escandinava, né? Essa região aí no norte da Noruega, da Finlândia e da Suécia e um pedaço da Rússia também. Olha só, aqui está a maior parte da Europa e aqui está o norte da Europa. Então eles vivem na região mais fria que tem. Então os lapões também são os Sami, né? São um povo do norte da Escandinávia, têm uma cultura própria, ok? E eles têm essa cultura então do tipo nórdica, né? As principais atividades econômicas desses povos são a pesca, a caça e também o pastoreio nômade de renas. Eles utilizam as renas para poder então se alimentar, ter o leite ali, né? E assim por diante, ok? Então observe então essa localização no mapa e identifique os países da península então escandinava, né? Nós já localizamos aí os principais países dessa região, tá bom? Muito bem, aí vem agora os samoiedos. Os samoiedos, tudo que está pintado em amarelo aqui é a região onde eles habitam naturalmente, ok? Então, características dos samoiedos, né? Essa etnia, né, é composta então por uma população do Ártico também, claro que tem como característica, por exemplo, viver nas planícies da Sibéria. A Sibéria está ao norte do que hoje é a Rússia, ok? Região também muito gelada. E eles também desenvolvem então as atividades como por exemplo a pesca, a caça, ok? Nessa região aí. Aí tem também os iacutos que vivem um pouquinho mais a oeste, né? Perdão, mais a leste do que hoje é a Rússia. Então é essa região pintada em vermelho aqui, ó. Esses iacutos então são autodenominados de Sakhalar, né? O Sakhalar ocupam então a chamada República, né, de Iacutia, e isso se localiza então nessa porção da Rússia, né? Por exemplo, eles criam renas e também criam cães, né? Os cães siberianos, né? Os huskies siberianos, assim por diante, utilizados então para puxar os trenós, né? Usar nas atividades de transporte deles ali, ok? Muito bem. Então vamos propor a nossa primeira atividade aqui, né? Você analisou comigo aí vários fatores até aqui sobre os povos que habitam essa região. Então a população do Ártico possui origens diversas, né? A composição étnica da população é bastante variada, conforme a gente viu. Então, proposta, analisando então, essas populações aí, escolha 3 delas e monte então um quadro comparativo. Então você vai montar ali então uma coluna, uma do meio e uma outra, e ali então você vai pôr as principais características de cada povo. Na parte de cima você escreve o nome do povo, ok? Na parte de cima desse quadro. E embaixo você põe então as características que você viu ao longo desta aula, beleza? E em seguida então, vou te dar um tempo aí, em seguida nós vamos então colocar a sugestão de resposta aqui, ok? Então voltamos a seguir.
E aí, conseguiu montar esse quadro comparativo, né, entre cada um dos 3 povos que você escolheu, que habitam a região do Ártico? Então, vamos aqui para a nossa resposta sugestiva aqui. Então, eu escolhi aqui, né, para ilustrar para vocês os Inuites, os Lapões e os Iacutos, né, que também são chamados de Sakalar. Vamos lá, características dos Inuites. Então, dedicam-se então à caça e à pesca e habitam o norte do que é o Canadá, né, e também o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, ok? Então, essa é a principal característica desses povos aí, desse povo aqui, né? Aí os Lapões, né, habitam o norte da Escandinávia, norte da Noruega, ali, da Finlândia e também da Rússia, e da Noruega, Finlândia e esqueci o nome de um aqui que já eu vou lembrar, ok? Então eles se dedicam então também à caça, à pesca e o pastoreio nômade de ovelhas, ok? Eu acabei aqui não me... Suécia, né? A Suécia é o quarto país dessa listinha aí que eu fiz para vocês. E os iacutos então criam renas e cães, né? Já expliquei a questão de que eles usam então essas renas para poderem se alimentar, ter ali o leite, assim por diante. E também os cães para o transporte, né? Poder transportar as coisas por meio dos trenós, ok? São os animais que puxam os trenós. Muito bem, e vivem na região norte da Rússia, região da Sibéria. Muito bem. Agora vamos falar então das questões das atividades econômicas desenvolvidas na região do Ártico. Será que tem como desenvolver atividades econômicas nessa região? É o que nós vamos ver a partir de agora. Olha só então, né? É uma região em que está sendo mais explorada atualmente. Só que é uma região que tem vários protocolos a serem seguidos de questões de legislação ambiental, né? Porque gera muito impacto, né, nessa região se for feito de uma forma predatória, errada. Então, por exemplo, tem a exploração de petróleo nessa região, mas segue rígidos padrões então de qualidade. Assim como também tem a extração de recursos outros, né, como o carvão nessa região, como vou mostrar daqui a pouco, e assim por diante. Bom, os povos nativos vivem da exploração então dos recursos naturais, conforme a gente já viu ali, como a caça e a pesca. Mas temos também a extração então de madeira, na região, por exemplo, da Sibéria, né? Então tem as coníferas, as árvores na forma de cone, né? Os pinheiros, por exemplo, e os recursos minerais que nós vamos mostrar por meio, daqui a pouquinho, de um mapa aqui. Então olha só, a Groenlândia aqui, né? Vamos dar um zoom nela, nessa parte aqui, tem um porto aqui, ó. Esse porto é uma das principais, onde mais se concentra então os pescados, né? Tudo que é pescado então na região do Ártico é levado para esse porto aqui, porto de Ilulissat, acho que assim é a pronúncia, né, dessa região ali, desse porto. E é importante então nós sabermos então, que a Groenlândia, essa ilha aqui que fica no norte da América, pertencente à Dinamarca, que é um país da Europa, é onde se concentra então, ali então, a indústria pesqueira dessa região do planeta, ok? Muito bem. E aqui então temos na região do Mar de Barents, então tem a pesca também, né, constitui atividade econômica, né, na região, por exemplo, do Alasca, região do próprio Mar de Barents que eu já falei, e no nordeste da Sibéria também, que pertence à Rússia, né? Então essa região aqui que estamos falando, ó, nesse círculo, nessa parte que envolve ali, então as bordas do Oceano Glacial Ártico, ok? Aqui tem um barco, né, ilustrando ali a questão pesqueira. Muito bem, e aqui então em meados do século XX, né, as riquezas minerais aí dessa região do Ártico, especialmente o petróleo, passaram então a ser vistas com interesse por diversos países, como por exemplo os Estados Unidos, que precisa de muito petróleo para manter sua economia, como por exemplo o Canadá, a Islândia, né, a Suécia, a Rússia, a Dinamarca, a Finlândia e também a Noruega. São países que já estão na região, né, são países próximos ali. Muito bem. E aqui tem um mapa ilustrando então a exploração dessa região, né, de forma econômica. Olha só, o carvão ao longo aí, por exemplo, dessa região aqui da Rússia, né? Lembrando que você está vendo do topo, né? Então eu vou mostrar aqui no globo terrestre, né? Você está vendo essa região do topo aqui do planeta, olha só. Então aqui temos a Rússia, que é essa área que você está vendo em laranja aqui. E aqui no meio o oceano ou mar glacial ártico, ok? Muito bem.
assim como também a exploração de ferro, né, de petróleo nessa região aí, além da caça e da pesca. Muito bem. E aqui tem uma manchete de jornal para mostrar para vocês aqui, ó. Ártico começa a ter regras para evitar extrativismo destruidor. Sabemos que se deixar, né, o ser humano vai explorando tudo que tem e não recupera nada. Então é um alerta aí para as novas explorações. E outra aqui, ó, guerra gelada, a disputa pelo petróleo debaixo do Ártico, né? Então sabemos que no fundo do mar tem petróleo nessa região e já começou a ser explorada aí por esses países, ok? Muito bem. Então, o que essa exploração excessiva dos recursos naturais pode causar para a região ártica? Imagine, por exemplo, um derramamento de petróleo, o que não pode causar, né? Vamos ver aqui. Então, vamos propor uma atividade aqui para vocês neste momento. A nossa segunda atividade propõe o seguinte. Nós vimos, então, que as riquezas minerais da região ártica, especialmente o petróleo, passaram, então, a ser vistas, então, com interesse por diversos países, né? A gente já viu aí. Analisando a exploração dos recursos naturais e minerais presentes no Ártico, então você vai escrever então no seu caderno, né, que essa exploração, né, pode gerar, o que pode gerar de impactos ambientais, né, você cite exemplos aí, na região ártica, exploração do petróleo, do carvão, do ferro, a pesca, né, a caça. Então, faça então a sua resposta, né, elabore aí, e em seguida voltaremos com a resposta sugestiva, tá bom?
E aí, montou aí a sua resposta, né, quanto a essas questões ambientais, né, o que pode causar de impacto se você explorar os recursos naturais ali sem regras, né, e assim por diante? Então nós vamos aqui então para a nossa resposta, ok? Então olha só, a exploração pode causar sérias transformações, né, na paisagem do Ártico, né? Imagine derramar petróleo sobre o gelo, imagine, né, essa situação. Alterações no solo também, né, o permafrost e assim por diante, na vegetação, né, de tundra, ameaças à vida selvagem, como diminuir o número de ursos polares, o número de morsas, o número de baleias da região, né? Então, um possível derrame, por exemplo, de petróleo, né, provocaria o quê? Sérios problemas para o meio ambiente, né? Contaminação da água por muitos anos, né? Assim como também as margens também dessa região, onde tem ali a parte de contato com os continentes, poderia então estar poluída, né? E isso é um problema grave, um problema ambiental, tá bom? Então esses riscos aí existem. Então como que a gente pode fazer para resolver isso, né? Vamos pensar nisso também. Então, neste vídeo, né, nós falamos então sobre a questão do Ártico, né, e ligado aí à população do Ártico, nós vimos sobre os inuites e outros povos, assim como também nós vimos sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas nessa região. Eu espero que vocês tenham gostado, né, então até a nossa próxima aula, beleza?